Até aqui, irmãos, aprendemos no livro de Isaías, no capítulo 1, no capítulo 5, no capítulo 6. No capítulo 1, vimos que Israel era um povo corrompido, Judá era um povo corrompido, não havia justiça social. O povo não honrava mais a aliança que havia sido feita com Abraão e depois renovada com Moisés, e renovada sempre. O Senhor sempre renovava, sempre que necessário renovava a aliança, mas o povo se afastava. O povo não cumpria os termos da aliança, não obedecia a Deus. E vemos no capítulo 1 a denúncia dessas injustiças. O Senhor denunciando o povo. Mas ainda, apesar disso, no verso 18 do capítulo 1, a gente vê o Senhor chamando o povo para conversar. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Um povo corrompido, um povo pecador, um povo que se afastava da vontade de Deus, mas Deus está chamando, venha conversar comigo. Nós temos que acertar isso. O Senhor chama para a salvação. Mas nessa semana nós estudamos sobre o chamado do profeta Isaías. E o chamado do profeta Isaías começa com uma visão do Senhor no templo. O Senhor preenchia o templo. O templo estava impregnado da presença do Senhor. E nessa presença do Senhor, nessa visão do Senhor, Isaías pôde ver a santidade do Senhor. Veja lá capítulo 6, verso 3. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos declaravam a santidade de Deus. Como dissemos nessa lição, a santidade absoluta de Deus. O caráter moral de Deus. Era essa a visão de Isaías. Quando Isaías viu isso, irmãos, ele ficou apavorado. Ele falou: vou morrer. Eu sou um pecador. Como que eu posso ver? Eu vi a Deus. Não poderia nunca ver a Deus no meu estado de pecado. Mas veja no verso 7, Isaías 6, 7. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Através da brasa tirada do altar do santuário, colocada nos lábios de Isaías, ele foi purificado, ele foi perdoado. Mas aí lhe foi dada uma missão. A quem é que enviarei? Senhor, envia-me a mim. A gente vê isso lá em Isaías 6, 8. Envia-me a mim. Qual a mensagem? Estudamos ontem. Uma mensagem difícil, uma mensagem impopular. Mas uma mensagem de desolação, destruição, de cativeiro. E ainda mais, olha, você vai endurecer o coração. Por que vai endurecer? Porque ao apresentar a eles os seus pecados e uma proposta de perdão, eles iam endurecer o coração. Iam ficar cada vez mais reticentes e não aceitando o perdão de Deus. Destruição por conta de se afastar do plano de Deus. A aliança entre Deus e o povo era: obedeça e recebam bênçãos. Se vocês desobedecerem, vocês vão se dar mal, vocês vão ter maldições. Era o que estava acontecendo. O povo estava prestes a ser deportado, a ser invadido pela Síria e deportado. Mais ainda, depois de um século, ser invadido pela Babilônia e ser deportado. O povo estava se acabando e o Senhor estava chamando, mas eles continuavam endurecendo o coração. E nesse sentido, irmãos, ontem lemos um verso e eu quero ler esse verso novamente, porquanto acho o verso muito importante. Hebreus capítulo 4, verso 7.
A última frase. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós estudamos do povo hebreu, lá no ano 700 a.C., vimos quais atitudes deles, vamos continuar vendo isso ao estudar o livro do profeta Isaías. Eles se afastavam de Deus, eles endureciam o coração, e nós somos ótimos para falar, veja que povo mau, que povo ingrato, que povo prepotente, que não ligava mais para a aliança feita com Deus. E nós, irmãos, como vai a nossa aliança com Deus? Como é que Deus tem chamado, irmãos? Quando ouvirmos a voz, nós temos ouvido a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, o que fazemos? Agradecemos, falamos, obrigado, Senhor, por me corrigir, obrigado por mostrar as minhas falhas, e daí vamos correndo buscar a Cristo para obter perdão? Ou quando ouvimos a voz de Deus mostrando as nossas falhas, falando, não é nada disso, isso era outro tempo, hoje é diferente, eu penso assim, né? Eu acho que... Quantos de nós, irmãos, achamos contrário à vontade de Deus? E se quero deixar alguma coisa dessa lição para os irmãos, para mim especialmente, quando ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração, mas obedecê-lo, porque obedecer a Deus faz bem, obedecer a Deus é vida, obedecer a Deus é alegria, é esperança, é a certeza da vida eterna. Obedecer a Deus é aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que pela graça pode nos salvar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente continue estudando o livro de Isaías, aprendendo com os erros do povo hebreu, o que nós não devemos fazer e o que devemos fazer, para viver segundo a vontade de Deus, segundo a nova aliança, aliança no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo um bom sábado a todos vocês, que Deus abençoe a reunião na igreja amanhã e que sejamos felizes fazendo a vontade de Deus, ouvindo a vontade de Deus e praticando-a.